Nós assistimos ao culminar, ao clímax de uma crise que larvava na esquerda portuguesa, até com um certo atraso relativamente ao que estava acontecendo na esquerda europeia. O PS português e o PSOE espanhóis eram uma espécie de meninas queridas da esquerda europeia, porque parecia que eram os únicos que resistiam à crise. E já agora, para eu poder também dizer com o Miguel Prata Roque se estava certo ou errado, eu vaticino aqui que aquilo que aconteceu ao PS vai acontecer ao PSOE em Espanha, quando houver eleições. Fica aqui o meu vaticínio. Fica registado. E não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa. Precisamente porque nós temos o historial do que aconteceu na Europa, com estes movimentos muito parecidos, precisamente porque há a experiência europeia da estratégia que António Costa, Augusto Santos Silva e outras luminares do PS quiseram fazer, que foi humilhar o PSD e fazer destacar o Chega como uma grande oposição fascista, diabólica, mas a grande oposição a um governo maravilhoso que era o António Costa, dando protagonismo à Ventura, dando protagonismo ao Chega. Isso foi exatamente o que o Mitterrand fez nos anos 80. Agora adivinhe-se quem foi a primeira vítima da Frente Nacional em França. Foi o Partido Comunista Francês e o Partido Socialista Francês. Antes de chegar à direita republicana foi por aí que chegámos, foi por aí que começámos. Portanto, em Portugal os socialistas dedicaram-se, com uma presunção e uma arrogância ilimitadas, a começar por António Costa, o grande responsável por isto tudo a que nós chegámos aqui, achar que em Portugal as leis da democracia, as regras dos valores liberais não se aplicavam. Era o vale tudo para se manterem no poder. E isto também vale para a imigração. Vale para a imigração. O Miguel Prata Roque fez aqui uma caracterização do impacto da imigração no voto que não tem pés na cabeça. A culpa é do PS, sim, é do PS. É do PS que fez a geringonça, entregou a política de migração e da nacionalidade, porque não é só a imigração. Não é só a lei da imigração que tem que ser mudada, como o Governo já começou a mudar, removendo a manifestação de interesse. É a lei da nacionalidade que tem que ser mudada, que foi alterada para a geringonça. E toda a gente percebeu, todas as rotas de migração e de tráfico de pessoas, tráfico ilegal de pessoas com as máfias, passaram a saber que Portugal, com o PS e o Bloco de Esquerda e o PC, era o destino privilegiado para fazer o que foi feito. Só que aconteceu uma coisa que o Miguel Prata Roque ainda não conseguiu compreender, nem os outros socialistas. É que as pessoas pensaram assim, mas espera lá, então nós estamos aqui em Portugal, ou na Suíça, ou no Luxemburgo, ou em França. Dizem-nos que a democracia é a vontade do povo. E a única coisa que têm-nos para dizer sobre a transformação social a que o país está a ser sujeito, neste momento, é que não há nada a fazer. Que é ser racista, xenófobo. Os resultados... Mas as pessoas começaram a pensar assim, mas espera lá, então, mas a democracia não é a vontade do povo? Eu não posso decidir o que acontece no meu país. Tenho que aceitar a política de fronteiras abertas. Não posso pronunciar sobre quem entra e quem sai. Qualquer discussão sobre imigração é imediatamente colocada nos meios de comunicação social igualzinho. Tem que ser colocado na espécie das margens dos radicais ou dos retrógrados broncos. O PS começou a dizer isto ao seu próprio eleitorado. Aliás, eu disse isto ao Miguel Prata Roque aqui várias vezes. Eu disse, vai lá dizer isso ao teu eleitorado. Não é que foram mesmo dizer ao seu eleitorado. E o que é que o eleitorado do PS fez? Então não contem connosco. O Miguel Prata Roque diz que é uma luta de trabalhadores contra trabalhadores. Já é tarde. O PS já nem tem trabalhadores nas suas fileiras. É olhar para os dados sociodemográficos que saíram. O PS é o partido mais envelhecido de todos. Ainda tiveram 22% com os pensionistas, porque conseguiram cerca de um terço do voto pensionista foi todo para o PS. E isso dá mais ou menos os 22%. Vocês não têm trabalhadores lá. Porquê? Vocês trataram os trabalhadores como os atrasados, como os preconceituosos, por causa, por exemplo, da transfobia. Também não se podia dizer nada sobre a loucura do movimento trans. Nada, não se podia dizer nada. Porque era violar os direitos humanos. As pessoas decidiram assim, se há uns tipos que até nem são muito espertos, que até são um bocado barutos, que até têm lá muita coisa radical e perigosa, mas que dizem o contrário do que nos andam a dizer os socialistas e a esquerda, se calhar vamos votar neles. E vejam bem, até aquilo que o Miguel Prata estava a dizer, mas eles vivem em países onde houve experiências de partidos populistas no poder e que não resultou. Na Suíça, vejam bem na Suíça, vejam bem a margem que o Chega só tem. para colocarmos estes dados no ecrã. Eu acho que aqueles números ainda são da Suíça. São da Suíça. Na Suíça, o Chega tem 45% dos votos. Sabem que estamos a falar do universo pequeno. A Suíça tem participação regular dos partidos populistas anti-imigração no governo. Tem. E então vamos dizer o quê? Os imigrantes portugueses são burros. Eles vivem lá. Nós não vivemos. Nós não sabemos o que é a Suíça. Lemos umas coisinhas no jornal. Mas os que vivem lá, os que trabalham lá, são burros. Acham que aquilo lá não funciona. Nós é que achamos que funciona. É este tipo de arrogância que foi severamente penalizada no voto dos portugueses da esquerda. E nós não podemos passar permanentemente a falar do passado e apenas a justificarmos e lavarmos as mãos dizendo o Partido Socialista é responsável pelo que está a acontecer. Obviamente, o Partido Socialista...
É a tua percepção. Um grande desastre. É a tua percepção. Com certeza Por que exemplo, é minha. Mas, Miguel Barroso, não faz sentido o que estás a dizer. Deixa-me só terminar este raciocínio. Por exemplo, relativamente à verificação de insuficiências e imperfeições do funcionamento da administração pública e dos serviços públicos. Isso é permitido hoje, porque hoje nós temos a forma, por exemplo, de monitorizar, através de tecnologia, através de aplicações informáticas, como é que essa mesma administração pública é gerida. Mesmo do ponto de vista da entrada de cidadãos no território português, nós temos mais capacidade hoje de fazer essa verificação do que tínhamos há 30 anos. Há 30 anos, na década de 90, nós já tínhamos problemas destes de imigração ilegal, não tínhamos, era este volume absolutamente não éramos assim tão de atrativos entrada de na pessoas altura. em território nacional. Porquê que isso acontece? Isso acontece, obviamente, por força da desregulação, por força da globalização. O que aconteceu é que as pessoas que vivem, antigamente, viviam em caves do submundo e do terceiro mundo, perceberam que a melhoria das suas condições de vida só é assegurada transferindo-se para países que são países que, felizmente, têm níveis de vida e de qualidade de vida muito acima daqueles que eles encontram nesses países onde são explorados. Mas não acham, Miguel, que nós já Agora, passámos para outro ponto dessa discussão? De repente fomos arrastados para outro ponto dessa discussão, por exemplo, sobre Não tem nada a ver com a Ou, Teresa, o que nós temos que discutir é isto. Foram as vossas decisões, 77... as vossas leis. Miguel, esse julgamento já foi feito 2 vezes. Não foi, não, eu não meu percebo caro. qual é a insistência nisso. E vai ter que ser feito Foi durante muitos feito em anos. 2024 Não foi. e foi feito em 2025. Olha, é chegada a altura de nós começarmos a construir soluções. Teresa, posso porque o que dizer as uma pessoas coisa? querem saber é, Posso neste ficar com a momento palavra nós agora? temos 74% dos jovens dos 25 anos aos 30 anos com contratos precários, com contratos a termo. A média da União Europeia é 37,4%. Mas vocês não Nós resolvem temos que os problemas da começar a precariedade, encontrar afinal ficou tudo soluções. pior. Nós Bem, temos que começar a Teresa. encontrar soluções para isso. E as pessoas podem votar e manifestar o seu ressentimento e a sua desilusão. Mas há uma altura na vida em que nós temos que nos fazer à estrada e encontrar soluções. Miguel. Teresa, isto é uma loucura o que se estava aqui a dizer. Deixa-me só dizer isto, que eu ando a dizer isto há anos. Esta estratégia, isto é uma estratégia. Eu ouvi isso em 2011, 12 e 13, ouvi o PS a dizer isso a toda a hora. É um ato de cobardia democrática. É dizer assim, nós fomos à falência em 2011, fomos à falência. Sócrates, com acusações, estava preso até, em 2014. E o PS dizia assim, Sócrates, o desastre do BES, da PT, da falência do país, da ruína disto tudo, os cortes dos salários, os cortes das pensões, já houve esse julgamento em 2011. Que loucura é essa? Não houve julgamento nenhum. Da mesma maneira que as eleições não servem para branquear criminalmente líderes, que era o que o PS dizia nesta campanha, e bem, problemas como a catástrofe de 2011 e a catástrofe da imigração, do colapso das fronteiras desde 2017 até agora, não se resolve assim. O país julgou Quando isso em políticos... 2015. Lá, agora sou eu. E em 2015 agora sou eu a falar. confirmou uma maioria em Agora sou eu a falar. 2019 e em Agora sou eu a falar. 2022. Posso falar agora eu? Pode. Pronto. Todos E querem falar comigo. sobretudo quando há políticos com responsabilidades nesta matéria, como houve em 2011, 12 e 13, que estavam mortinhos para regressar ao poder e limpar as suas responsabilidades do mal que fizeram ao país. A mesma coisa acontece agora. António Costa é Presidente do Conselho Europeu e vai acabar os mandatos e vai vir para cá querer ser Presidente da República. Qual é a solução Augusto que o Santos Silva Governo está a preparar-se apresenta? para ser Presidente da República. Qual é a Toda a solução gente tem que que o assumir as suas Governo responsabilidades. apresenta? Toda a gente tem que assumir as responsabilidades. Neste caso, o que está em causa é uma política desastrosa, de consequências irreversíveis para o país. E não tem nada a ver com a globalização. Porquê é que António Costa e Constança Urbano de Sousa forçaram a admissão da altura da diretora do CEF? Porque queriam obrigá-la a mentir. Porque a lei de 2017 foi aprovada, com muitas palminhas de toda a gente e da comunicação social também, a catástrofe da manifestação de interesse, e a diretora do CEF, que sabia do que é que estava a falar, estava a dizer que ele ia ser um desastre, não tem nada a ver com a globalização. Basta ver a diferença entre os números de 2016 para os 17, 18 e 19. Então porquê é que todos os países do sul do Mediterrâneo enfrentam esse fenómeno? Porque a Diz lá. Espanha cometeu os mesmos erros que Portugal também. Itália também. A Itália não. A Itália reverteu uma política... A Itália reverteu... Estás a ver, os fluxos migratórios para a Itália são completamente diferentes dos nossos agora, desde que os vários governos italianos perceberam porque a imigração começou a ser um assunto político em Itália de primeira ordem, porque a incompetência dos socialistas e da malta do PPE, do partido do PPE, da minha família partidária, Qual é a solução foram agora? suficientemente incompetentes Tu estás para sempre a deixar fazer isto... diagnóstico Ouve lá e não até ao fim. apresentas solução. Para deixar isto nas mãos dos partidos Mas qual é a populistas. solução? Mas eu digo qual é a solução. Na altura, em 2017, quando se fez isto com a maior das arrogâncias e convenhamos, com abuso de poder, o líder da oposição na altura, Miguel Prata Roque, se calhar estava tão distraído lá na governação que nem ouviu. Mas o líder da oposição avisou. Eu vou-te dizer que era o líder da oposição na altura. Chamava-se Pedro Passos Coelho.
Ele avisou várias vezes que as mexidas na lei da nacionalidade levadas a cabo pela geringonça e da imigração, das duas leis, iam ser um desastre. Na altura toda achei uma maravilha porque o sistema queria livrar-se Pedro Passos Coelho a todo o custo. Mas não me venham dizer, não se tenham o atrevimento de dizer que ninguém avisou e que ninguém podia prever. Esta foi, como disse Keir Starmer, o atual primeiro-ministro britânico, que é da família ali partidária do Miguel Prata Roque, Partido Trabalhista, Partido da Esquerda Democrática. Ele disse que o desastre das políticas migratórias foram resultado de uma política consciente. As pessoas sabiam o que estavam a fazer. E Miguel Prata Roque, tu até devias ter cuidado a falar sobre este tema, porque aqui à minha frente disseste uma coisa muito grave do ponto de vista democrático há uns meses. Quando tu disseste que este fluxo todo de imigrantes iria favorecer eleitoralmente o PS, porque eram os partidos da direita que estavam a dizer que isto não ia causar grandes desequilíbrios no país. Portanto, o que tu fizeste, o que tu disseste aqui, é o que os partidos da esquerda e da esquerda radical na Europa fazem, que é ter uma espécie de segmento eleitoral protegido dos imigrantes, mesmo que isso destrua os equilíbrios sociais do país. Pode responder? Pronto. Temo que já não consigamos ir a nós vivemos agora num país que vive com pleno emprego, apesar de terem entrado 1.400.000 pessoas em Portugal. Significa que nós temos empresas, serviços, hospitais, escolas que precisam dessa mão de obra. Porque, de outra forma, essas pessoas não teriam entrado em território nacional. A economia não funciona assim. Por outro lado... A economia não funciona assim. Então um país de 100 milhões de habitantes não pode ter pleno emprego. Vamos deixar o Miguel acabar, senão... Não é que isto não faz... Eu ouço a esquerda toda a dizer isto é falso. Não é a esquerda, assim. Não, é a esquerda. Concertação social. É a esquerda. Os empregadores acabaram de dizer que neste momento nós não temos trabalhadores suficientes no setor da construção civil para, por exemplo, resolvermos o problema que manifestamente temos em matéria paguem salários mais altos aos portugueses. Construção de casa. Bem, mas vai dizer isso então aos agentes económicos. Mas eu digo! Pronto. Eu não sabia que os partidos da esquerda... Como nós temos dito. Eu não sabia. Miguel, permite-me ou não então terminar. Os partidos dos trabalhadores agora andam às ordens do patronato. Por isso é que a esquerda está nesta crise, estão completamente desorientados. A esquerda está nesta crise por isso. Porque as pessoas de direita têm responsabilidade social, que lideram empresas, que lideram instituições, bradam muito em público, mas quando atuam não cumprem aquilo que dizem. Agora, não é possível também diabolizarmos permanentemente essa vinda de cidadãos estrangeiros, porque todos os países mais desenvolvidos, Itália, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, foram construídos por mão de obra estrangeira. Tenho que dizer uma outra coisa. Para fecharmos. Eu não disse em momento nenhum aquilo que o Miguel me acusou. Não é, mas isso está gravado. Eu disse, não, então mas vai ouvir. Agradeço que vais ouvir. O que eu disse foi que, do ponto de vista da ciência política, uma vez que as segundas e terceiras gerações adquirem nacionalidade portuguesa, era bom que a direita extremista não passasse a vida a marginalizar essas pessoas. Porque eu agradecer-vos. Vai ler o Samuel Huntington e as ondas de democratização. Portanto, agora durante 20 tem a ver com isso? Eu há 3 anos ouvia dizer que havia uma mexicanização do regime. Mas pronto, é bom que tu digas que não disseste o que disseste. É bom que tu digas que não disseste o que disseste. O que eu disse foi claro. É bom que o polígrafo esteja aí atento. O que eu disse foi claro. É que as pessoas que vivem no país e que são agredidas têm que sair de casa e têm que ir votar. E há muitas pessoas a serem permanentemente agredidas. E eu devo frisar bem que neste momento existe 77% do eleitorado português que não concorda com a proposta do Chega. E eu continuo a ouvir na comunicação social como se o Chega tivesse capacidade de determinar as soluções que vão ser adotadas no país. Falo-á apenas se o PSD continuar fechado na sala de pânico. O PSD é que está fechado na sala de pânico. Vocês estão em colapso total. O PSD tornou-se com mérito ou sem mérito. Com mérito ou sem mérito Luís Montenegro. Agora não interessa estar a discutir isso. E eu até tenho sido muito crítico de Luís Montenegro. O PSD tornou-se o partido-chave do sistema durante pelo menos 2 anos. Vocês estão em colapso total. Estão em colapso porque vocês só falam de nós. As vossas lideranças nas televisões fazem figuras tristes umas atrás das outras. Vocês não sabem o que querem. E tu tens a lata de dizer que o PSD está fechado numa sala de pânico. Mas quais são as soluções do PSD para o país? Mas o governo vai tomar posse para a semana. Aliás, o primeiro-ministro deve tomar posse amanhã. Eu acho que é antes de tomar posse que ele devia dizer o que é que vai fazer. Ou seja, vamos adiar a discussão para a próxima semana.